Bom dia. Portugal, através dos membros e colaboradores do Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, STEC, vem associar-se às celebrações do 30º aniversário da assinatura da Carta da Transdisciplinaridade, que teve lugar aqui, em Portugal, no Convento da Rádio. Nela estiveram presentes, entre outros, Edgar Morin, pai da complexidade, Basará Nicolescu, pai da transdisciplinaridade, e Lima de Freitas. Este último foi uma figura relevante da transdisciplinaridade em Portugal durante o século XX. A sua obra é caracterizada pelo simbolismo dos mitos lusitanos, que são os fundadores do inconsciente coletivo e pessoal de Portugal. Exemplos das suas obras temos Porto do Graal e Newton Hered. Este último é um trabalho grupal que inclui a sua comunicação Mito e Paradigma, inserida no colóquio Arte e Tecnologia que teve lugar na Fundação Carlos Gulbenkian. É exatamente dentro deste contexto que tem lugar a fundação do STEC na Universidade de Fernando Pessoa no ano de 2001. Foram vários os fundadores, sem destacar o nome do professor Joaquim Fernandes. No entanto, por motivos de saúde, não foi possível obter o seu depoimento pessoal. Como quer que seja, temos de realçar a visão pioneira destes fundadores na implementação de um modelo transdisciplinar para a resolução de problemas complexos no limite do conhecimento. Por exemplo, os estados modificados da consciência ou as dimensões espirituais do ser humano. Por seu lado, temos também de mencionar e de realçar o trabalho dos coordenadores do STEC, nomeadamente na consolidação deste modelo transdisciplinar através da organização de diversos eventos do STEC ao longo destes mais de 20 anos, por exemplo, os seminários, os congressos, a publicação da revista transdisciplinar Consciências e, mais recentemente, o apoio a projetos transdisciplinares, como é o caso do Stellar ou os projetos da Bial. Teremos igualmente, e temos de referir, o testemunho que vamos ter neste vídeo de diversos membros e colaboradores das mais variadas áreas do conhecimento, da literatura, das ciências sociais e humanas, das ciências exatas, as artes visuais, entre outras, e que foram capazes de conciliar diferentes perspectivas e contribuíram assim para tornar o STEC um centro transdisciplinar de referência em Portugal. Finalmente, temos igualmente de referir o trabalho de jovens investigadores que têm desenvolvido alguns trabalhos transdisciplinares e que são, portanto, o futuro da transdisciplinaridade em Portugal. Esperemos então que gostem deste vídeo grupal sobre o STEC. Obrigado pela vossa atenção. Uma saudação a todos aqueles que comigo se reúnem para celebrar esta data, este 30º aniversário da Carta da Transdisciplinaridade. Foi assinada no Convento da Rábida, quando o primeiro congresso da transdisciplinaridade que lá decorreu em 2 a 6 de novembro de 94, e onde estiveram presentes grandes figuras da nossa cultura. Edgar Morin, o pai da complexidade, enfim, autor de pensar, pensamento complexo, pensar a complexidade, o método, etc, etc. Portanto, quem pôs e que, inclusivamente, criou o primeiro centro de investigação dedicado exatamente à ciência complexa. Nicolescu, pai da transdisciplinaridade, e o nosso Lima de Freitas, autor multímodo, renascentista nesse sentido, não é? Enciclopédico, homem atento à simbólica, ao mito, etc. Ora bem, nessa altura, figuras como estas lideraram a redação, a elaboração dessa Carta da Transdisciplinaridade, que partia de alguns pressupostos, dos quais, primeiro considerando, era uma chamada de atenção para o crescimento exponencial do conhecimento e das disciplinas científicas,
o que criava um panorama bastante diferente do panorama que tradicionalmente nós tínhamos de um conhecimento muito espartilhado, muito arrumado em gavetinhas, muito sem comunicação entre si, que claramente foi, digamos, a opção para tentar mais comodamente conhecer, perceber os nossos objetos de trabalho, mas que, em dada altura, revelou uma opção que acabou por revelar as suas limitações, porque o conhecimento é compreensivo, é absorvente, é integrador e, portanto, naturalmente ver os nossos objetos de eleição para o conhecimento em si, por si, tinha uma dimensão, se quisermos, não apenas limitadora, mas frustrante para o conhecimento. Não esqueçamos que os séculos XX e XXI são séculos em que progressivamente a ideia do pensamento complexo e o reconhecimento disto, a ideia da complexidade fenomenológica, da multipolaridade, da fenomenologia da percepção e a amplificação da escala da observação, promover uma nova historiografia, uma nova ciência de escopo global, o real e o seu conhecimento surgem-nos sem centro, com assimetrias, assincronias, uma nexologia às vezes com estranhezas que ultrapassam o domínio da incerteza e nos conduzem para a reversibilidade da realidade, não é? A teoria do caos com toda a sua complexidade. Ora bem, esta caminhada que foi feita nos séculos XX e XXI arrastou naturalmente uma revisão dos conceitos, da metodologia e conduziu-nos da habitual e cómoda multidisciplinaridade para uma inter e depois para uma transdisciplinaridade, onde todo o conhecimento se reúne, se relaciona e onde falamos já de consiliência como já vai sendo bastante evidente. Ora bem, é no âmbito e movido por essa transdisciplinaridade afirmada e reconhecida como necessária em 1994 que surge este centro em que estou, não é? Este centro que está também a celebrar 23 anos, não é? Porque fundou-se instalou-se como centro, comunidade de ID na Universidade de Fernando Pessoa, o Centro de Transdisciplinaridade de Estudos da Consciência, o STEC, e a Universidade de Fernando Pessoa, que tem, de facto, uma tradição de é uma universidade nova, mas tem uma tradição de relacionamento de saberes, e o grande responsável por esta fundação é Joaquim Fernandes, o grande obreiro desta fundação é de facto Joaquim Fernandes, autor que todos nós conhecemos, pela capacidade que tem tido de olhar e iluminar aquilo que até determinada altura eram as margens do conhecimento oficial, tradicional, etc. E, portanto, temos por um lado no campo da história, como historiador que é, a sua chamada de atenção para a dimensão da história esquecida, mas também para a dimensão de uma história incómoda, uma história prodigiosa, não é? Onde a magia, o mistério, o insólito, o ocultado
porque é desconfortável, tem lugar e aí está, em muita obra, em muitas das suas obras, a contribuição que ele nos tem dado para essa área. Também para as heterodoxias para o século XXI, as novas fronteiras da ciência. Essa obra também chama a atenção para a reflexão na área científica, na área, no fundo, desse pensamento complexo. Por outro lado, o caso específico do imaginário extraterrestre na cultura portuguesa, que acaba por relacionar, digamos assim, com a sua paisagem mais vasta, que é mundial, e, cuja atualidade está permanentemente a ser marcada em noticiários. Este centro fundou-se definindo muito claramente os seus objetivos essenciais, que passavam pela análise crítica, pela reflexão e pela tentativa de compreensão, por um lado, dos fenómenos e processos da consciência humana em si mesmo, mas também na sua relação com o mundo exterior, porque não, é impossível observá-la desligada do seu contexto, não é? A dimensão espiritual do indivíduo na pluralidade das experiências e manifestações transhistóricas e transculturais, e também os problemas e diferente conceptualização no interior da comunidade científica, quer nacional, quer internacional, que no fundo nos faz ter cada vez mais consciência de qual é o nosso percurso, qual é o nosso itinerário, porque tudo se pensa em comparação, em relação. Este centro tem desenvolvido atividade em diferentes modalidades. Temos, por um lado, congressos internacionais que reúnem pessoas de todo o mundo e que nos fazem repensar determinados fenómenos. O caso, por exemplo, de Fátima, o Congresso Revisões de Fátima, de 2017, que acabou por ser complementado pelo documentário As Faces de Fátima, documentário esse produzido para o canal História e no Porto Canal, e que nos fez percorrer o país com equipas especializadas em diferentes áreas, da iconografia, à psicologia, à religião, etc., e que revelou, inclusivamente, documentação inédita, ou trouxe para a ribalta documentação menos conhecida, mas, portanto, que nos fez circular pelo país em diferentes instituições, e buscando a patrimonialidade que Fátima, de algum modo, exigia que revíssemos. Seminários internacionais. Um exemplo desses seminários internacionais é o Multifacetas de Fernando Pessoa, de 2022, seminário esse que trouxe perspectivas muito diversas sobre Fernando Pessoa, quer o caso, quer o fenómeno, enfim, de uma obra in progress, com a heteronímia e com a sua inscrição num determinado momento da cultura portuguesa, quer o modo como ele tem sido visto, quer também o modo como a confluência de perspectivas diferentes nos faz revisitar Fernando Pessoa
de um modo mais rico, e se ele é um autor rico, não é? Também temos revistas, STEC, essas revistas dizem também do tipo de opção científica, não é? A revista Consciências, ou seja, ciência com consciência, como dizia o Edgar Morin, e a revista Anomalia, porque de facto aquilo que se estuda é o caso, nós estamos a estudar a crise, digamos assim, o objeto que se nos coloca na sua evidência. Também uma coleção de obras, não é? Ciência e consciência. Já resultam daí teses, e portanto há ali uma bibliografia de teses que o STEC já pode não apenas mostrar, mas já pode dar a ler para a sua contribuição para a ciência, para a investigação em Portugal. E depois dos projetos, porque eu estou a falar um pouco das iniciativas que eu tenho percorrido, em que eu tenho colaborado e que têm sido para mim um momento de diálogo e de debate com colegas. E dos projetos, eu salientaria o mais recente, que é o projeto Stellar, que é uma iniciativa originalmente promovida pelo STEC, mas também em parceria com a Coligação Internacional para a Investigação Extraterrestre, para a Exopolítica Portugal, com participação também, parceria da Exopolítica Portugal, e que tem no seu desenho inicial, na sua criação, fundadores e investigadores ativos de diversas instituições e grupos de trabalho, do Centro de Estudos Astronómicos e Fenómenos Insólitos, da Comissão Nacional de Investigação do Fenómeno OVNI, da Sociedade Portuguesa de Exploração Científica e, claro, do STEC. No fundo, reunindo pessoas de diferentes áreas para ponderar, observar e refletir sobre os testemunhos, as narrativas, os casos que vão surgindo, a informação que vai surgindo e que ultimamente tem invadido as nossas televisões, quer com depoimentos de testemunhas várias, mas agora mais destacadamente de pilotos e pessoas com formação técnica que não, enfim, têm o seu olho, a sua visão bastante aferida, e não são assim facilmente vítimas de uma percepção errada, mas também pessoas comuns, com as suas narrativas, e também os governos que nos têm, ou instâncias oficiais que nos têm vindo à comunicação social partilhar algumas das suas experiências, dos seus casos, do que sabem, do que têm abafado e vão deixando transpirar aqui e além, não é? E que, enfim, no fundo vão fazendo a nossa nova paisagem do real, que é uma paisagem, de facto, bastante complexa, cientes que estamos de que não estamos sozinhos no universo, e de que essa companhia é uma companhia que nós vamos elaborando ficcionalmente, porque a nossa imaginação é fértil, mas nesse imaginário
vamos reconhecendo algumas invariantes que, naturalmente, acabam por sinalizar alguma coisa. Bom, por todas estas iniciativas, eu, sendo de literatura, sendo especialista de literatura, tenho tido, tenho-me passeado, digamos assim, em termos de conhecimento, em termos de aprendizagem, no debate com os colegas e em termos de experiência, porque o nosso conhecimento vai-se subtilizando à medida que nós vamos observando e partilhando o conhecimento, mas observando também os outros a verem de formas diferentes os mesmos, às vezes os mesmos fenómenos, as mesmas obras, os mesmos livros, os mesmos autores, mas de forma diferente, naturalmente. Portanto, enfim, voltando um pouco atrás, não apenas quereria celebrar e, enfim, saudar o STEC nos seus 23 anos, mas também saber que este centro se enquadra, digamos assim, nas celebrações do 30º aniversário da Carta da Transdisciplinaridade, que lhe está na origem, que ele, de alguma forma, tenta concretizar e que aqui está, neste momento, a evocar. Para todos, uma saudação muito cúmplice, muito fraterna, os desejos de que o trabalho desta celebração, enfim, os diferentes momentos da celebração, seja tão profícuo como habitualmente o STEC nos habituou, a ter. Portanto, continuação de bom trabalho para todos e o gosto de continuar agora, mas a ouvir-vos. Muito obrigada pela vossa atenção. Olá a todos e todas. Tenho o maior gosto em estar aqui presente por convite para contribuir para esta ocasião em que celebramos 30 anos da Carta da Transdisciplinaridade. E justamente a transdisciplinaridade é um assunto que me diz muito há muito tempo. Ainda adolescente interessei muitíssimo pela teosofia e admirei o facto de que a antiga sociedade teosófica dizia ostensivamente tentar conciliar, tecer pontes entre ciência, filosofia e espiritualidade, ou religião também. Isso agradou-me porque eu tive sempre esta tendência para pensar que nós, seres humanos, neste nosso planeta, precisamos de conciliar conhecimentos, tecer pontes entre eles, tecer ligações ao serviço da humanidade. E realmente, tal como é o espírito da Carta da Transdisciplinaridade, importa-nos saber ligar ciência, filosofia, religião, espiritualidade, mas também as artes, também cultura e culturas, as múltiplas vivências e experiências humanas, para nos compreendermos cada vez melhor e para sabermos viver melhor uns com os outros e com este belo planeta que é o nosso e para o qual temos dado por vezes um contributo mais ou menos funesto. Isto torna-se até muito mais importante neste tempo estranho em que nós, humanidade, estamos a pôr-nos em perigo através de guerras, de poluição, o facto de virarmos costas uns aos outros por vezes, o facto de às vezes competirmos por recursos, por lugares, por dinheiro, por domínios, em vez de colaborarmos e procurarmos conciliar e distribuir os nossos recursos de maneira paritária, justa e de acordo com as necessidades locais dos múltiplos povos, dos múltiplos países em todo o lado. Ora, este meu interesse, enfim, foi posteriormente agradado pela constatação de que existia realmente uma área chamada, efetivamente, transdisciplinaridade. Uma área onde
pessoas de muita competência, de muitos saberes diversos, procuram reunir-se para encontrar fatores efetivamente comuns, modelos que nos ajudam a perceber esta noção de que a nossa própria realidade é multifacetada, tem múltiplos níveis e precisa, portanto, de muitas visões para poder ser entendida. É precisamente típico, portanto, nesta área que nós procuremos conciliar conhecimentos com boa vontade, com abertura de espírito, com esta ideia de pensar fora de muita caixa e pensar fora de muitas caixas para depois, com visões alargadas, com visões livres, descomprometidas, podermos trazer tudo ao serviço do ser humano e do nosso planeta e da natureza. Ora, no meu percurso, por exemplo, há mais de 20 anos atrás, fiz um doutoramento sobre a influência motivacional da voz do professor, e esta influência motivacional da voz implicou desde logo que eu trouxesse conhecimentos e montasse uma metodologia baseada na acústica, na fonética, no estudo da voz humana, mas também na publicidade, na psicologia da emoção, na pedagogia. Tive que aprender algo sobre técnicas até para usar aparelhos. Tive que procurar a colaboração de um ator, que também era professor, para que ele pudesse produzir variações da voz para serem estudadas. E tudo isto foi, obviamente, transdisciplinar, com grande agrado da minha parte. Ao longo do tempo, efetivamente, tenho-me pautado muito por esta busca de muitos lugares, muitas facetas, muitas abordagens e muita experiência humana para me compreender melhor a mim e ao mundo, o que é típico da transdisciplinaridade, de facto. Deparei também com o Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, com o qual já tenho colaborado um pouco. Outrora, aliás, em várias ocasiões, tenho colaborado com a Universidade de Fernando Pessoa, que acolhe este centro. Nomeadamente, colaborei num curso de Medicina Integrativa. A minha parte era sobre o stress e a influência do stress na saúde mental e física das pessoas. Um curso promovido pelo professor Ângelo Lucas. Colaborei várias vezes num curso sobre hipnose clínica promovido pela doutora Angelina Pereira. Tive a ocasião já, feliz, de colaborar no âmbito do CTEC, por exemplo, num livro que já tem alguns anos, Fátima e a Ciência. Por exemplo, recentemente no seminário As Multifacetas de Fernando Pessoa, um seminário muito interessante justamente porque trouxe contribuições de várias pessoas, visões diferentes, uma vez mais, todas integradas para criar uma espécie de tapeçaria de conhecimento em torno de Fernando Pessoa, que por sua vez também, curiosamente, era um autor, obviamente, multifacetado, complexo. Os próprios heterónimos, aliás, numerosos dele, dizem-nos isso, mas trazia tudo para a sua nobilíssima arte e para o seu imenso domínio da poesia e da expressão literária. Portanto, um grande prazer colaborar nisso, tal como também já tive a ocasião e o gosto de colaborar na revista Consciências. Tudo isto fazendo parte de um esforço pessoal de trazer a minha pequenina contribuição ao serviço da humanidade e do conhecimento e também, claro, de colaborar nesta área, para mim, promissora, altamente frutuosa desde já, que é a transdisciplinaridade. Uma área em que, às vezes, eu gosto de dizer, tenho encontrado muitos loucos competentes, pessoas que gostam de estar fora da caixa para terem liberdade intelectual, liberdade afetiva, liberdade espiritual, mas que têm um misto de grande competência e boa vontade, de modo geral, o que as torna profundamente interessantes e torna um imenso prazer colaborar e trazer uma pequena contribuição a esta área tão rica que é a nossa. Por aqui fico com muito gosto, desejando a todos o melhor ao serviço da comunidade alargada. E até breve.
Viva, o meu nome é Paula Soares, eu sou professora universitária na Universidade de Évora e tenho muito gosto em me associar aqui às celebrações do 30º aniversário da assinatura da Carta da Transdisciplinaridade que ocorreu em 1994 no Convento da Rábida. Nessa sequência, emergiu o STEC, o Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, que ainda hoje se manifesta como um ex-libris nesta área. Foi com muito gosto que participei com um artigo publicado no número 3 da revista Consciências, que se intitula Criatividade e Consciência para o século XXI, uma poética da alma. As minhas áreas de transdisciplinaridade atuam sobretudo nas relações entre os processos criativos e os níveis de consciência, e isto aplicado na academia. Assim sendo, hoje leciono uma unidade curricular com o título Processos Criativos e Novos Paradigmas 1 e 2, que reúne muitos elementos de transdisciplinaridade e que, nesse sentido, é bastante inovadora para as academias em Portugal. Também estou a concluir uma formação, também ela transdisciplinar, em biodança, o sistema Rolando Toro, e neste sistema podemos atuar nas relações do indivíduo consigo, do indivíduo com o outro e nas nossas relações com o grupo. Portanto, continuo a navegar estas águas da transdisciplinaridade e não podia deixar de passar esta data histórica e sublinhar parabéns e que sejam muitos mais voos para a transdisciplinaridade em Portugal e no mundo. Olá a todos, o meu nome é João Maia. Eu venho aqui perante vós falar sobre aquilo que tem sido o meu percurso e atividade no Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência da Universidade de Fernando Pessoa, o STEC-UFP. Isto acontece no quadro em que se assinalam os 30 anos da assinatura da Carta Transdisciplinar, que ocorreu em Portugal, em particular no Convento da Rábida. Sendo eu oriundo da Universidade de Coimbra e formado em estudos contemporâneos, é um curso de natureza interdisciplinar com uma base historiográfica, tem sido importante para mim a minha atividade no STEC, na medida em que tem-me possibilitado desenvolver novos conhecimentos nessa matriz inter e transdisciplinar e, ao mesmo tempo, acrescentar alguma coisa em termos de contributo ao património do centro. Foi em 2015 que eu comecei a frequentar ainda de forma passiva o STEC, na audiência de eventos que se realizaram na Universidade de Fernando Pessoa com a chancela deste centro. No entanto, pouco tempo depois, já no ano de 2016, adquiri uma postura mais ativa na produção de conteúdos que foram divulgados e publicados pelo Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência, em particular através de comunicações científicas e também de publicações científicas na revista Consciências, que é a revista do Centro. Já em 2017 eu fiz parte do quadro de investigadores que, por altura das comemorações do centenário das aparições de Fátima, participaram no programa Conversas do Centenário, realizado no Porto Canal, sob a coordenação do professor Joaquim Fernandes, e em particular no episódio número 4, eu juntamente com o professor Carlos Fernandes, da Universidade de Aveiro, discutimos as manifestações físicas e psicológicas da fenomenologia associada a Fátima. Por aí prosseguiu a minha atividade no STEC, não só neste tema em particular, mas também em questões ligadas a problemáticas que percorrem a mente dos investigadores desde tempos imemoriais, como questões como a natureza da realidade, a fenomenologia anómala, os estudos alterados da consciência, e assim, de forma mais ou menos ativa, fui participando em eventos do centro, como foi o caso do Congresso de Visões de Fátima, do colóquio O Sagrado na Sociedade Contemporânea, e continuando também a publicar na revista Consciências. Tivemos depois o evento disruptivo da pandemia global da Covid-19, nos colocou grandes entraves em termos de trabalho, não só a nós, como a investigadores por todo o mundo, mas conseguimos retomar
com relativa celeridade e constituindo o projeto de investigação científica Stellar, que aproveitou a maior relevância e validade dada ao estudo do fenómeno UAP por parte de instâncias governamentais norte-americanas, mas também da parte de academias e investigadores um pouco por todo o mundo. E nessa medida constituímos o nosso projeto, a nossa equipa, formada por investigadores de universidades, politécnicos, portugueses, mas também alguns independentes, e com isso temos constituído sinergias a nível internacional com investigadores de outros países europeus e de outros continentes. Temos, nessa medida, dado o nosso contributo ao estudo de um fenómeno que é complexo, já teve diferentes denominações ao longo do tempo, tem uma natureza inter, multi e transdisciplinar, mas nós temos tentado acrescentar novas perspectivas a esse estudo, também possibilitando a proposição de hipóteses para a sua resolução. Nessa medida, há que ter em conta então que estamos aqui a falar de um campo largo de atividade que tem caracterizado o STEC ao longo dos anos, mas que se baseia precisamente nas premissas da Carta Transdisciplinar, na medida em que a investigação transdisciplinar obedece a uma abordagem holística aos estudos dos fenómenos da sociedade e da natureza, em geral. Também por aí eu me tenho tentado enquadrar na minha atividade no centro, na medida em que procuro, naquilo que faço, não colocar de forma desligada a fenomenologia anómala daquilo que são os quadros socio-históricos em que ocorrem, porque, na minha opinião, esse tipo de ocorrências não está, de alguma forma, separada do contexto social e histórico. Mas, não esquecendo uma outra premissa, tem a ver com a dimensão ética da investigação transdisciplinar. Quando falamos em abordagem holística, há que também não esquecer então os referenciais de comportamento e desenvolvimento de investigação do ponto de vista ético, porque também este tipo de fenomenologia está interligado com as grandes problemáticas societais do nosso tempo, problemáticas com as quais urge interagir para tentar de alguma forma solucioná-las ou pelo menos dar o seu contributo para isso. Eu assim concluo destacando aqui o papel basilar que tem tido no STEC investigadores como o professor Joaquim Fernandes, o professor Álvaro Campelo, a sua diretora, a professora Ruth Menezes, mas também outros colegas mais recentes com quem tenho o grato prazer de ter vindo a colaborar, por vezes até incitando a discussões construtivas, saudáveis, sobre aquilo que são as abordagens de cada um, sendo que nem sempre é possível convergir em tudo, mas é muitas vezes possível desenvolver novas abordagens do conhecimento e novas sínteses que com isso contribuímos para o património do STEC e assim, oxalá, possa continuar a acontecer no futuro. Portanto, eu desejo a todos as maiores felicidades, ao centro em particular, também à Universidade de Fernando Pessoa, e o meu muito obrigado por mais esta oportunidade de me terem dado aqui a possibilidade de dar o meu testemunho. Até à próxima e bem-ajam. Olá a todos, o meu nome é André Leiria, sou psicólogo e psicoterapeuta transpessoal, sou especializado em ciência das religiões e psicologia da religião e da espiritualidade e tenho um particular interesse pelos estados modificados de consciência em contexto religioso e o papel dos líderes nestes processos. Neste momento, encontro-me a realizar uma especialização em psicologia pré e perinatal, uma área inovadora onde, quando trabalhamos com bebés, procuramos essencialmente ajudá-los com os possíveis traumas que portam do período da gestação e não só, e também aprender mais sobre que consciência que eles já têm neste período.
A nível da transdisciplinariedade, eu tenho vindo a colaborar com o Paulo Martins para o projeto R&B Score, coordenado pelo professor Átila Hertas. Temos vindo a escrever artigos para o Transdisciplinary Journal of Engineering and Science, como por exemplo sobre a pandemia, onde verificamos que 70% da população na Europa e na América do Norte se vacinou, ao contrário da Índia. Na altura, com o aparecimento da variante Delta, 50% da população se vacinou. E em África, com o aparecimento da variante Omicron, apenas 10% se vacinou. Nesta questão da saúde, verificamos que a interdependência e a complexidade não foram vistos, assim como no artigo que escrevemos sobre os refugiados e os imigrantes, percebemos que é de facto um assunto global e deve ser visto de forma interdependente. Também escrevemos sobre as alterações climáticas, que apesar dos artigos científicos escritos, os protocolos assinados, a sua essência é comportamental e necessita de uma abordagem mais integrativa, mais transdisciplinar para irmos ao encontro da sua resolução. Por fim, mais recentemente, escrevemos um artigo para o jornal Plastir sobre a arte pré-colombiana e o ícone de Guadalupe, onde percebemos que os arquétipos primordiais da mãe estão presentes no inconsciente coletivo e individual de todas as culturas e assim são vistos como de facto os seus fundadores. Espero que de alguma forma o meu trabalho possa contribuir para o avanço da transdisciplinaridade em Portugal e não só. Muito obrigado.